Você quer aprender a criar várias abas, planilhas, a partir de uma lista de nomes aqui do Excel, dessa forma assim? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como. Olá, bem-vindo a mais um vídeo com super dica do Excel. Então agora eu vou te ensinar como escrever o código para você criar abas, né? A partir de uma lista de nomes que você já tem aqui. Independente de quantas abas tenha, né? Quantos nomes tenha na sua lista. Você vai vir a partir de um comando, dar um comando e ele vai criar essas abas aqui com esse nome aqui a partir dessa lista, beleza? Então vamos começar o código aqui. Então, como todo código que a gente começa, primeiro eu preciso ir para o ambiente de desenvolvimento, tá? Desenvolver, Visual Basic, Alt F11, ou clicando com o botão direito em cima do nome da aba. Cria um módulo aqui, a partir desse botão aqui. Tudo isso aí já tem vários outros vídeos aqui, ó. Vou deixar um card aqui em cima para você ver como é que você vem parar nesse ambiente de desenvolvimento aqui. Em branco, né? Instruções em branco. Vamos começar dando nome para o procedimento, que vai ser criar abas. Tem que ser tudo juntos. Abre, fecha parênteses, dá Enter. Vai gerar automaticamente o NSub. Todo programa, né? Todo código vai estar entre essas duas linhas aqui. De novo, como eu vou trabalhando com uma sequência de números, né? Número de abas que eu tenho aí. Primeira coisa que eu preciso fazer é declarar uma variável, que é sempre o i aí que a gente utiliza, né? As integer, que é número inteiro. E eu sei que eu vou precisar de um outro número também sequencial, porque eu vou ter as linhas, colunas, tudo mais, e já vou deixar pronto aqui o din j. Depois, se a gente precisar de mais uma variável, a gente volta a inseri-la aqui. Beleza? Acho que por enquanto... outra coisa que a gente precisa definir vai ser o worksheet, né? A pasta que a gente está trabalhando, onde tem a informação da lista. Então aquela primeira planilha ali, primeiro worksheet, né? Eu já vou dar um nome também para ele, eu vou setar ele de WS Worksheet as Worksheet. Só para definir a primeira aba, que é onde está a minha lista, né? Ela não vai poder mudar, ela vai ser fixa, então eu vou definir essa aba aí, esse worksheet. Então o que eu preciso fazer primeiro? Identificar quantas abas, quantas planilhas, né, eu tenho aí. Porque se eu tiver mais que uma já pronta, já planilha 1, 2, 3, ele vai criar em cima dessas daí. Hoje o Excel tá vindo com uma planilha só, mas ele costumava vir com mais. E às vezes a gente não queria, a gente queria deletar, deixar só a primeira aí, que é onde a gente tem a lista. Então eu vou primeiro criar para deletar, contar para deletar. Então eu vou colocar aqui, ó, for. Lembra que eu falei que ia usar uma variável de quantas planilhas eu tenho? Então eu vou colocar o i igual. Aí eu preciso saber contar as folhas que tem, né? As planilhas, as abas que tem dentro desse arquivo, desse documento, dessa planilha aqui. Então eu vou falar this workbook, né? Dentro desse arquivo que eu tô, você vai pegar as sheets, que são as páginas, as folhas, as planilhas, as abas, e vou contar isso aqui até o 2. E aí, em vez, eu não quero contar para cima, eu tô contando para baixo. Então eu tô indo da última, né? Da última até a 2, porque eu não posso deletar 1. Então eu tô deletando da última para 2. Eu quero em steps, ou seja, eu vou diminuindo 1. Geralmente a gente usa o for para cima, né? A gente começa no número menor e vai para o maior. Só que eu tenho essa opção, que é de do maior para o menor. Então eu vou vir apagando as maiores até a 2, né, se existir, para deixar só uma aba ali na minha planilha. Beleza? Feito isso, ele vai fazer o looping, né? O que eu quero que ele faça? Primeiro eu vou dar um set aqui no WS, que eu vou falar que o meu WS é a aba que eu estou trabalhando. Então, this workbook de novo, né? Sheets. Eu vou falar qual aba que eu tô de cada uma das vezes. Aqui no caso eu vou botar o i, que é o que está funcionando no looping. This workbook, o que ele falou aqui que tá com... faltou um igual aqui, ó. Set ws igual this workbook sheet. E o que eu quero que ele faça? Que ele vai pegando esses ws, que ele tá indo do maior para o menor, e deletar. Então é para ele ir vindo da última até a segunda, ele vai parar na segunda, deletando o que tiver de excedente aí, porque eu quero criar as várias abas a partir de uma lista que eu tenho. Para fechar um looping for, eu uso o next
e a variável que é do looping, que é o i. Maravilha, feito isso aí, agora eu vou contar quantos itens eu tenho na minha lista. Como é que eu faço isso? Ó, eu vou pegar aqui, eu vou selecionar uma lista, né? Eu vou selecionar uma lista e vou rodar o código. Então ele vai contar exatamente quantos tem dentro da minha seleção. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui o J, né? Que é o outro aqui que eu criei de contagem. Ele vai ser um application, ou seja, nessa página que eu tô. Selection, a seleção. E eu quero contar quantos itens eu tenho na minha seleção, tá? Então aqui no caso seria 4, por exemplo. Para quê? Para depois ele saber que ele tem que criar 4 abas aí, né? 4 planilhas. Outra coisa que eu preciso saber é setar quem é a primeira célula. Então eu preciso saber quem é esse cara aqui, ó, que no caso é o B2. Para eu setar ela, eu preciso transformar esse intervalo aqui num objeto, num range. Então eu vou vir aqui, ó, e vou chamar o seguinte, ó, primeira célula, certo? Que vai ser o B2 no nosso caso, é um range, igual um intervalo. Uma célula é um intervalo, tá bom? Então a gente vai colocar um range aí. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou setar a primeira célula, opa, tá difícil aqui. A célula, sendo o que? Sendo na minha seleção, certo? Eu tô aqui selecionando, na minha seleção, ele é a primeira célula, é a minha seleção. Então, selection. Aí eu vou falar qual célula que é. A célula, linha que estiver na primeira linha, ponto e vírgula na primeira coluna. Então, na minha seleção, a primeira célula e a primeira coluna é minha primeira célula. Então, aqui, ó, primeira linha e primeira coluna. Aqui, no caso, a gente só tem uma, né? Então, por isso que eu coloquei coluna 1. Se eu quisesse setar essa aqui como a primeira, tinha que colocar 2,1, 3,1 e assim por diante. Beleza. Já setei. Agora eu preciso de mais 2 informações. A gente pode declarar aqui também, ó. Não é necessário, mas fica o código mais organizado, né? Eu vou querer saber o número da linha. E aí eu coloco um as long, né? Que é um número. Eu quero saber também o número da coluna, que é essa minha primeira célula. Então, sabendo disso daí, eu vou dizer o seguinte, ó. O número da linha é igual. Aí qual o intervalo que eu setei como sendo a primeira célula? Essa daqui, né, ó. Posso dar o Ctrl V se quiser. Se você Ctrl V, eu posso redigitar. E eu quero saber desse intervalo aqui, qual que é o room, qual que é a linha. Então agora ele vai passar e vai me informar nesse número aqui, ó, de linha, a primeira célula que está selecionada, qual que é o número da linha dela, que no caso é o 2. E a mesma coisa eu vou fazer para a coluna, né? Número coluna é igual a primeira célula. Eu tinha copiado, agora eu digitei. Só que em vez de saber room, eu quero saber... Olha, já deu errado aqui, por isso que às vezes é bom dar um Ctrl C, Ctrl V. Só de digitação. Então, na hora que eu coloquei aqui, eu já quero saber agora column, que é a coluna. Beleza? Agora eu já sei quem é a minha seleção, quem é a minha primeira célula, onde que começa, né, a primeira célula, e o endereço dela, a linha e a coluna dessa seleção. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que começar, como eu vou criar abas, né? A primeira aba já está criada, é a planilha 1. Então, para a primeira, eu só preciso renomeá-la, não preciso criá-la. Eu já tenho uma planilha primeira aqui, que ele vai substituir essa planilha 1 por Leandro. Agora, para Ruiz, Freitas e Teste, ele precisa criar uma planilha. Então, a gente vai fazer um pedacinho de um trecho separado para a primeira linha, que já possui uma aba criada. Depois a gente vai fazer um código para as de baixo. Então, para nomear só a primeira linha, o que a gente vai fazer? Vai aqui colocar o application. Aí eu vou falar sheets, né, que é a minha aba. Vou falar que é a 1 pelo index, que é a primeira que eu tenho. E vou dar um nome para ela, name. Qual que vai ser o nome? Agora vamos lá, ó. O que eu quero saber? Eu quero saber a célula, né? Só que eu tenho o endereço dela, que é a linha 2 e a coluna B, que é a primeira linha, número da linha e número da coluna que eu coloquei. Então, é a célula. Qual que é o número da linha? Exatamente esse número que eu coloquei aqui, ó, tá? Número da linha. Por que eu não posso colocar 1 e 1 aqui, se eu sei que é a primeira linha? Porque 1 e 1 daria na A1. Só que agora a gente já
puxou a referência dessa seleção. Então se essa seleção tiver aqui, ó, não importa, ele vai continuar pegando o endereço do H13, tá? Por isso que a gente colocou essa artimanha aqui, porque a minha lista ela pode estar em qualquer lugar da minha planilha, não necessariamente aqui no comecinho. Se tivesse aqui, a gente poderia ter deixado um 1 e não teria problema. Mas dessa forma dinâmica do nosso código, você pode ter a lista no local que você quiser da planilha que vai funcionar. Então, o número da linha, o número da coluna, sei que está errado, ele fala que está errado porque eu não tenho coluna, mas isso eu já sei. E o que eu quero puxar dessa célula? Eu quero puxar a célula em si? Não, a célula em si não, eu quero puxar o valor que está dentro dela, um value. Beleza, então aqui foi para a primeira planilha, que é a primeira linha da nossa seleção, que a gente só precisa renomear a aba. Agora, para as próximas, eu não tenho a aba aqui, tá vendo? Tá faltando. Então, além de dar o nome da lista, eu preciso criar essas novas abas. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar um novo código. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar mais um aqui, ó. Mais uma contagem. Vou chamar de X agora. E vou usar um mecanismo de looping. Já tem vídeo aqui no canal, ó. Se você quiser aqui eu vou deixar o card. A estrutura de looping. X. Agora sim. Onde que ele vai começar? Ele vai começar na primeira linha? Não, a primeira linha já foi. A primeira linha e a primeira planilha já foi feita aqui. Então eu vou usar a partir da segunda. Até... Lembra que a gente fez a contagem de itens que tem na minha seleção? Vocês lembram? Vocês se lembram que eu fiz essa contagem? E onde que estava essa contagem? Aqui, ó. No meu J, tá vendo? Ó, que ele contava o número de seleções. Então ele vai do 2 até o J. Só que tem um porém. Se ele está contando a lista inteira, ele está considerando inclusive a primeira linha. Então a gente vai tirar um desse cálculo. A gente vai botar menos 1. Então ele vai contar as 4, né, da seleção, menos 1. Então ele vai fazer 2, 3 e 4. Eu vou mexer um pouquinho no código aqui. Agora eu estou pensando aqui. Fica mais fácil se a gente fizer o seguinte, ó. Então a gente começar no 1 aqui, na verdade. Porque a gente vai ter a contagem, né? Por quê? Porque eu vou usar o X de outra forma aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Porque o X vai ser 1. Vamos deixar assim, ó. Então de 1 a 4 menos 1, então de 1 a 3. Vai ficar melhor assim o código. Beleza, ele vai entrar num for. Vamos setar aqui agora também o worksheet, né? Como sendo um worksheet que eu vou adicionar. Então, diz workbook para inserir dentro desse arquivo que eu estou trabalhando uma aba. Opa, uma aba, né? E o que eu quero que ele faça? Que ele adicione. Então ele vai adicionar uma aba. Aí eu tenho o seguinte, ó. Um parâmetro, eu abro parênteses, ele vai perguntar, before, after, onde você quer colocar? Como eu quero que ele sempre seja acrescentado pro final, então eu vou escrever aqui, ó, after, para ser a última, né? Então ele já tem a primeira, a última vai ser a segunda. Quando tiver duas, a última vai ser a terceira, e sempre assim por diante. After, eu coloco 2 pontos, né? Depois de quem? Aí o ponto igual é 2 pontos iguais é equidade mesmo, né? É como se fosse igual da nossa matemática. Diferente de um igual só que é setar aqui, ó. Esse é o igual da matemática pro VBA. Aí eu vou escrever this workbook, certo? Sheets, então vai ser após qual aba? A aba, de novo, né? Workbook sheets.count. Então, eu quero ir da última, né? Da última que eu tô contando, para eu ir acrescentando essa daqui. Ela vai ser sempre depois da última. Como eu disse, se tem uma, ele vai ser a segunda, 2. Se já tem 2, ele vai ser depois da 2. Ela vai ser a terceira. E assim por diante. Beleza? Já criei a aba, então aqui eu criei, né? Adicionei uma nova aba. Só que agora eu preciso dar um nome para essa aba. Então eu vou colocar worksheet name. Vou dar um nome para ela agora. E qual que vai ser o nome? A mesma coisa que a gente fez aqui, né? Vou ter que escolher uma célula, dar o número da linha, o número da coluna e falar que é o valor que tiver dentro dela. Para não ter confusão, porque como ele vai estar criando outras abas e ele não se perder em qual aba que tá essa lista aqui, eu vou falar que ela tá sempre na Sheets 1. Então, você sempre olha na Sheets 1, na aba 1, que é onde está a minha lista. E aí eu vou seguir o mesmo critério aqui, ó. Cells
número da linha. Só que lembra que o número da linha é sempre a primeira aqui? Só que já foi. Quando eu acrescentei, é sempre o número da linha mais 1. Quem que é o mais 1? É o X aqui, ó, que começa com 1. Depois vai ser mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Então esse aqui, mais X. E o número da coluna? Bom, o número da coluna não varia. A gente sempre vai ser na coluna F, certo? Então aqui é só a gente repetir o número de coluna. Fecho parênteses e falo que é o valor que tiver lá dentro. Beleza? O código já está quase pronto. Lembrando que para fechar um circuito de for, né, um looping de for, você precisa colocar um next e a variável. Show de bola? Então eu acho que já terminamos nosso código aqui. Ah, se você tem desejo de aprender, tá, a trabalhar com macro dentro do Excel, então tanto para abrir o ambiente de programação aqui e colocar vários códigos dentro da sua programação, nós temos um site aqui, o Ganhe o Mundo Digital, onde você tem, além de uns posts do nosso contato, né? Se você tiver logado, espaço para sua conta, temos os cursos aqui. Então, cursos desde Excel básico ao avançado, alguns produtos também, as planilhas prontas. Nós temos esse curso aqui que é o Automatizando com VBA, onde você, além de aprender como trabalhar com o VBA, né? Um curso de VBA, você também vai ter aí à sua disposição mais de 100 códigos prontos para você aplicar na sua planilha de forma Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copie e cole. E existem códigos aí para formatação da sua planilha, automação, para informações, documentos. Como eu disse, são mais de 100 códigos à sua disposição aí para você trabalhar. Voltando agora para nossa planilha. Então nosso código foi finalizado aqui. Vamos testar ele. O que eu tenho aqui na planilha, né? Ó, tenho essa lista aqui, tenho só essa planilha. Eu vou mandar rodar seleciono, né, a lista e vou mandar rodar meu código. Você vem aqui em dados, revisão, por exemplo. Desculpa, em exibir macros. Aí aqui, ó, criar abas e posso mandar executar. Lá, ele criou as abas conforme eu tinha criado aqui. Vamos criar, por exemplo, se eu quiser criar abas com os nomes dos meses, eu posso vir aqui, eu vou deletar aqui, a gente não vai usar. Posso vir aqui em qualquer lugar, janeiro, preencher aqui, por exemplo, ó, e ele vai criar uma aba para cada um dos meses do ano. Vou vir aqui de novo, macros, exibir macros, criar abas e vou mandar executar. Ah, um detalhe aqui, ó, tá vendo que ele tá falando que vai excluir as abas existentes? A gente pode tirar essa notificação aqui porque a gente já sabe que você quer excluir as outras abas, né? Eu posso mandar excluir aqui, eu posso mandar fechar, ele vai ficar perguntando para cada uma das planilhas. O que a gente vai fazer? Pode dar uma pausa aqui. A gente pode tirar essa notificação. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, ó, antes do código, né? Começar, eu ponho assim, ó, application display alerts e dou um false. Ou seja, ele não vai ficar fazendo essa pergunta toda vez que eu for excluir uma planilha. Como aqui é a parte de exclusão, depois que você já fizer a exclusão, você pode voltar esses alertas aqui. É até bom que você volte. Então eu vou vir aqui eu vou colocar true. Vou rodar de novo aqui meu código. Selecionei aqui e vou rodar minha macro de novo. Tá vendo? Ó, ele criou as abas aqui. Só que agora ele não ficou dando mais aquele alerta lá de que tinha que ficar deletando, que eu ia deletar uma aba. Beleza? Então, dê seu joinha nesse vídeo aqui se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Se te ajudou, pode ajudar eles também. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, porque a nossa comunidade está crescendo bastante aí. E lembrando que está o nosso site lá à disposição para você adquirir um dos cursos aí ou produtos, inclusive esse, Automatizando com VBA, se você quer aprender a programar com VBA. Forte abraço, até mais, tchau!